Agora, o que a gente traz para vocês? Os principais pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo vão entrar na justiça, minha gente, contra uma declaração do presidente Lula durante a comemoração do Dia do Trabalho. Isabel Mega, vou te contar o seguinte. Primeiro, quando o Lula disse essas coisas, quem acompanha a política já pensou assim, puxa vida, mas não é possível. Tanta experiência, Tanta experiência com esse rito eleitoral, com esse momento de pré-campanha. Existem muitas regras. Você não pode falar determinadas coisas antes de um período eleitoral. Assim como você não pode usar, às vezes, uma data pública, uma comemoração com dinheiro público para ficar falando de questões eleitorais. A exemplo do 7 de setembro, lembram-se? Jair Bolsonaro usou o dia 7 de setembro para falar várias coisas ali sobre... que deu uma pegada de campanha. E o que aconteceu? Todo mundo caiu em cima. Não pode. A mesma coisa está acontecendo agora com Lula. Não tem como, você não pode falar isso. Porém, há quem diga que isso foi assim estrategicamente utilizado. Tipo assim, é do jogo, vai pagar ali alguns R$1.000, que pode variar de 5 a 25 mil, Já tirei aqui a dúvida com a Juliana Lopes. Mas que é do jogo. Enfim, Isabel Mega, nos conte tudo sobre esse dia da ressaca após a fala eleitoral num momento que não devia ter feito. Bom dia. Oi, Elisa. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui no live. Virou combustível político, querendo ou não, A gente aqui no Brasil tem essa mania de antecipar esse período eleitoral, sobretudo na cobertura que a gente faz, do que ainda nem é direito uma pré-campanha, E os políticos também, vez ou outra, fazem o mesmo, Elisa. O presidente Lula já tinha respondido no Tribunal Superior Eleitoral por uma ação muito semelhante ao que a gente deve ver daqui para frente em consequência da fala de ontem e que ele pede votos para o futuro candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, do PSOL. Essa ação que eu estou me referindo foi lá em 2022, quando também fora dessa janela que a lei eleitoral permite, o presidente Lula pediu votos para si mesmo. Ele estava num evento em Teresina, no Piauí, e fez essa antecipação e depois foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral, portanto, a pagar uma multa. Então, tem muita gente avaliando, dentro do próprio TSE, de que ele repete um pouco, que há muitas similaridades entre o que aconteceu lá em 2022 e entre o que pode acontecer agora em 2024, já que os partidos que fazem oposição a Guilherme Boulos se aproveitaram dessa fala do presidente Lula e dessa interpretação de que houve uma antecipação de propaganda eleitoral, de que houve também o uso da máquina pública para pedir votos para o Guilherme Boulos, Então, esses partidos devem acionar a justiça. Agora há pouco estava conversando com gente do MDB de São Paulo. Eles devem divulgar ainda hoje, portanto, qual será essa ação. Outros partidos, por exemplo, que representam aí a candidatura de Kim Kataguiri, que também deve ser formalizado futuramente a Prefeitura de São Paulo, já anunciaram que iriam acionar o Ministério Público, o Partido Novo também, de Marina Helena, outra possível candidata da sigla à Prefeitura de São Paulo. Eu falo possível porque ainda precisa ser respeitado esse prazo de oficialização das candidaturas pela lei eleitoral, também deve acionar. Então, isso virou combustível para os partidos que fazem oposição a Guilherme Boulos na capital paulista. Elisa, aqui em Brasília, como é que isso recaiu? O ministro da SECOM, Paulo Pimenta, entende que o que o presidente Lula fez foi um elogio a Guilherme Boulos. Ele não entende que houve algum tipo de infração. Então, é essa a defesa que foi feita oficialmente pelo ministro da SECOM, que acaba sendo um porta-voz aqui do Palácio do Planalto a respeito do presidente Lula, Elisa? E, na prática, agora é esperar qual vai ser o caminho jurídico disso, se vai recair no Tribunal Regional Eleitoral. Como você adiantou para a gente ouviu aqui na CNN alguns analistas justamente de direito eleitoral que apontam que o que pode acontecer de consequência prática é o presidente Lula ter que pagar uma multa que varia de 5 mil a 25 mil reais. Então, seria essa a consequência caso, de fato, ele fosse condenado na Justiça Eleitoral por essa fala de ontem. Vamos fazer o seguinte, Elisa, vamos acompanhar, então, refrescar a memória sobre qual foi essa declaração do presidente Lula que deu tanto o que falar e que vai seguir dando, porque é preciso agora aguardar, qual vai ser o retorno desses processos judiciais todos. A gente vai ouvir um trechinho.
Eu só queria dizer para vocês o seguinte: esse rapaz, esse jovem, ele está disputando uma verdadeira guerra aqui em São Paulo. Ele está disputando com o nosso adversário nacional, ele está disputando contra o nosso adversário estadual, ele está disputando contra o nosso adversário municipal. Então ele está enfrentando 3 adversários. E por isso eu quero dizer para vocês: ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no bolo para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. E eu vou fazer um apelo. Cada pessoa que votou no Lula em 89, em 94, em 98, em 2006, em 2010, em 2018, 2022, tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo.